Quinto capítulo do livro Charles Darwin, A Revolução da Evolução. Capelão do Diabo. Em 1842, Darwin escreveu um resumo em 35 páginas de suas concepções acerca da evolução e da seleção natural. 2 anos depois, elaborou uma versão mais detalhada, com 231 páginas. O texto de 1844 continha 2 partes. Na primeira, Darwin discorria sobre as variações entre os organismos, tanto nos criados ou cultivados pelo homem, como nos encontrados na natureza, e descrevia o modo de atuação da seleção natural. Na segunda, analisava os argumentos que refutavam e os que respaldavam a ideia da seleção natural. Darwin ainda não estava pronto para publicar sua teoria, mas sabia que seu trabalho representava o que chamou de um passo considerável na ciência, e não queria que fosse perdido. Deixou instruções a Emma, e se ele morresse subitamente, ela deveria entregar os originais sobre as espécies a um de seus colegas cientistas para que continuassem o trabalho. Darwin sugeriu Lyell, Henslow ou Hooke como boas escolhas. Foi este último, o jovem botânico Hooke, a quem Darwin finalmente revelou sua teoria sobre as espécies. Em janeiro de 1844, Darwin escreveu a Hooke que acabara de regressar de uma viagem à Antártida e contou que vinha reunindo fatos para uma obra muito presunçosa. Acrescentou: vieram-me vislumbres e estou quase convencido, contrariando totalmente a minha opinião anterior, de que as espécies não são. É como confessar um assassinato imutável. Acredito ter descoberto, eis a presunção, o modo simples como as espécies se tornam primorosamente adaptadas a vários fins. Posteriormente, Darwin enviou a Hooke o esboço de 231 páginas de sua teoria. Hooke, a princípio, ficou indeciso, como a maioria dos cientistas e dos leigos também. Supunha que as espécies eram imutáveis, mas a leitura atenta dos originais de Darwin, aliada a muitas e longas conversas com ele nos meses e anos seguintes, acabou convencendo Hooke de que Darwin estava certo. Mesmo depois de converter Hooke à evolução, Darwin absteve-se de publicar sua teoria. Só veio a publicar 2 ideias sobre a evolução e seleção natural, em 1859, 20 anos depois de as ter formulado. Assim, o mistério central da carreira de Darwin passa a ser por que ele esperou tanto tempo para divulgar suas teorias evolucionistas. Uma pista está no que aconteceu com o livro intitulado Vestiges of Creation, Vestígios da Criação, publicado anonimamente em 1844 por um livreiro de Edimburgo chamado Robert Chambers, 1802-1883. Embora para uma obra científica o texto primasse pela impressão e pelo descuido, o que mais importante era seu argumento de que o universo, incluindo todas as espécies de seres vivos, evoluíram segundo leis naturais. O autor de Vestígios não esclareceu como nem por que a evolução ocorrera,
afirmou apenas que ela viu o ocorrido. Declarou que todos os seres vivos eram interrelacionados, que novas espécies surgiam graças a processos naturais, e não a atos de criação divina, e que as espécies mudavam com o tempo. Essas afirmações tornaram o livro tão polêmico que, pelo resto da vida, Chambers recusou-se a admitir publicamente que a escrevera. A identidade do Senhor Vestígios era um jogo de adivinhação popular nos jantares de intelectuais. Embora várias pessoas viessem por fim a saber, ou pelo menos a desconfiar, que Chambers era o autor, Vestígios não negou o papel de Deus na condução do processo evolucionário. Na verdade, seu tratamento da religião foi respeitoso, mas a Igreja e a maioria dos cientistas da época cobriram o livro de insultos e escárnio, porque ele ameaçava a versão bíblica da origem da vida. A ideia da evolução fazia mais do que apenas contradizer a história da criação relatada na Bíblia. Evocava o aspecto do materialismo, que era profundamente perturbador para a sociedade vitoriana. Para muitos, o materialismo, a ideia de que o funcionamento do universo pode ser explicado com base na matéria e nas leis naturais, significava que a existência de Deus não poderia ser considerada necessária e inquestionável. Embora muitos não vissem problema em acreditar tanto em Deus como na evolução, outros tiveram sua fé abalada. Entre estes estava o poeta Alfred Lord Tennyson. Em 1850, ele publicou um longo poema intitulado Em Memória, que se tornou um dos mais populares da era vitoriana. No poema, parcialmente inspirado em Vestígios da Criação, Tennyson lamentava a morte de um amigo. Para transmitir a sensação de desespero, usou imagens extraídas da história natural e do debate sobre a evolução, com o intuito de ressaltar a impiedade da natureza. A mais célebre imagem do poeta dizia: natureza rubra nos dentes e garras, frase que caiu no gosto popular. E que muitas pessoas mais tarde adotaram como a síntese da luta pela existência, salientada por Darwin. Tennyson também escreveu lamentoso sobre fósseis enterrados em penhascos, com a natureza implacável a gritar: 1000 tipos desapareceram, pouco me importa, todos hão de ir-se. Mas a despeito dessas imagens desoladoras, Em Memória é de certo modo pró-evolução, pois ao longo do poema o autor encontra consolo quando retrata seu amigo morto como um exemplo dos seres superiores em que os humanos poderão um dia transformar-se mediante uma forma de evolução espiritual. Charles Darwin, em 1851. Os livros de Darwin sobre história natural, resultantes da viagem do Bengel, consolidaram sua posição de cientista, mas ainda se passaria quase uma década até que ele publicasse suas ideias radicais sobre a evolução e a seleção natural. Vestígios de Natural History.
Vestígios da Criação, um livro sobre a evolução das espécies, causou comoção na década de 1840. O autor publicou-o anonimamente, pois sabia que causaria polêmica. Darwin receava-se pôr-se no centro da controvérsia semelhante. O abalo causado por vestígios deixou claro que Darwin, que sua própria teoria da evolução, muito mais detalhada, com toda certeza, desencadearia uma tempestade de controvérsia. Com sua natureza afável e retraída, ele estremecia a ideia de tornar-se um espetáculo público. Além disso, não desejava magoar pessoas queridas, especialmente Emma, que nos primeiros tempos do casamento temera que as ideias nada convencionais de Darwin barrariam sua entrada no paraíso. Ela escrevera ao marido uma carta comovente sobre seu medo de que eles viessem a ser separados por toda a eternidade. Darwin mantinha essa carta sempre perto de si, e mais tarde anotou ali que muitas vezes a beijara e chorara por causa dela. Mas o cristianismo de Darwin, que nunca fora muito arraigado, erodiu gradualmente, que ele desenvolveu sua teoria da seleção natural, o que lhe restava de fé e ruiu de vez com o sofrimento e a morte de sua filha Anne em 1851. Em uma idade mais avançada, ele se dirigia agnóstico, alguém que questiona, mas não nega terminantemente a existência de Deus. Embora Emma continuasse até o fim da vida a ir à igreja e a ter fé, também ela acabou por tolerar e até apoiar o trabalho do marido, porém sem fingir interessar-se muito pelos detalhes. Além do terror à polêmica, Darwin tinha desculpas científicas para retardar a publicação de sua teoria. O próprio fato de que suas ideias eram controversas significa que tinha de assentar-se em um sólido alicerce de fatos que o sustentassem. Darwin julgava precisar reunir mais fatos que o corroborassem sua teoria, pois queria estar preparado para todas as objeções possíveis e derrotá-las antes que surgissem. Assim, em 1846, quando concluiu seu último livro sobre geologia, não começou a escrever um livro sobre a evolução, embora continuasse a reunir informações para a obra e planejasse um dia escrever sobre o tema. Para o futuro imediato, iniciaria um novo projeto, um estudo minucioso de um grupo específico de organismos. Hooke empurrou-o nessa direção, lembrando-lhe de que todo biólogo devia demonstrar sua capacidade fazendo um estudo completo sobre um grupo de espécies, aproximadamente aparentadas. Darwin decidiu que sua teoria evolucionista teria mais probabilidade de conseguir aceitação se ele primeiro provasse ser um anatomista e biólogo competente, e não meramente um colecionador e observador. Talvez, como cogitara alguns biólogos, lhe agradasse a ideia de proteger ainda um pouco a controvérsia sobre a evolução. De qualquer modo, o projeto de pesquisa que ele iniciou em 1846 ensinou-lhe muito sobre as relações entre as espécies. O estudo pormenorizado de Darwin teria por tema as crustáceos marinhos, cujas carapaças duras e acumulam-se sobre amontoados de rochas.
materiais empilhados e outras superfícies submersas. Entre elas, o casco de navio, onde se incrustam em grossas camadas e tolhem o avanço da embarcação na água. Darwin trouxera várias espécies interessantes de cracas na viagem do Bentley e estava ansioso para dissecá-los e descrevê-los, mas como lhe acontecia com frequência, o projeto acabou por crescer muito mais do que ele previa. Em seu resoluto propósito de ser minucioso, Darwin acabou dedicando 8 anos de estudo às cracas. Trocou espécimes por outros naturalistas pelo correio, dissecou, fez esboços, descreveu mais espécies de cracas do que ele sonhara existir, e os filhos de Darwin cresceram em uma casa cheia desses crustáceos. Certa vez, ouviu-se um deles perguntar a um amiguinho: onde é que seu pai trabalha com as cracas dele? Joseph Hooke comentou mais tarde com Francis Darwin que seu pai tivera cracas no cérebro. Por muito tempo, antes de iniciar o projeto, e as cartas e anotações de Darwin, a partir de fins da década de 1840, contiveram muitas referências às suas queridas cracas. Mas com o passar daqueles longos anos, os pequenos crustáceos perderam partes de seu atrativo. Darwin começou a chamá-los de essas cracas intermináveis. Em 1852, comentou, cracejando com seu primo, William Darwin Fox: odeio as cracas como nenhum homem jamais odiou, mas até do que um marinheiro em um navio lerdo. Finalmente, em 1855, o imenso projeto foi concluído. Darwin publicou 4 grossos volumes sobre espécies vivas e fósseis de cracas e foi imediatamente aclamado como maior autoridade mundial no assunto. Seus livros sobre cracas até hoje são considerados obras-primas na área. Anne Darwin, filha mais velha de Charles e Emma, morreu aos 10 anos de idade. Sua morte destruiu os últimos vestígios de cristianismo em Darwin. Alguns dos inúmeros desenhos anatômicos feitos por Darwin durante seus 8 anos de estudo das cracas, alguns historiadores supõem que o projeto das cracas foi para Darwin um modo de postergar a comoção que decorreria na publicação da teoria da evolução. Os anos das cracas foram memoráveis para a família Darwin. Alguns acontecimentos trouxeram alegria, como a nova amizade de Darwin para Thomas Worsley e a medalha concedida pela Royal Society em 1853 pelas contribuições de Darwin à história natural. Outros, como a morte de seu pai em 1848 e de sua filha Anne alguns anos depois, foram trágicos. O sofrimento pela doença e morte do Dr. Robert pode ter contribuído para o abalo da saúde de Darwin, que o deixou de cama por meses em 1848 e 1849. Ele mal se recobrara do pesar pela perda do pai quando sua amada filha Anne adoeceu com problemas estomacais e vômitos prolongados. Darwin levou-a a uma estação de repouso para consultar-se com o melhor médico que pôde encontrar, mas tudo em vão. Anne enfraquecia-se cada vez mais. Da cabeceira da filha, Darwin escreveu, tristonho, a Emma, que ficara em casa cuidando das crianças menores.
Gostaria que você a visse agora, modelo de brancura, paciência e gratidão. Tão grata que é por demais doloroso ouvi-la, a pobrezinha. Após longo declínio, Anne morreu na primavera de 1851, deixando Darwin doente de pesar pelo que chamou de nossa amarga e cruel perda. Algumas semanas depois da morte de Anne, Darwin escreveu: se ela pudesse saber agora como ainda amamos e sempre amaremos imensamente, com toda a ternura, seu querido rostinho alegre. Em meio à doença, às distrações da vida familiar e às demandas de suas queridas cracas, Darwin continuara a trabalhar em seu material evolucionário, coligindo e organizando dados. Assim que concluiu o estudo das cracas, seus amigos Lyell e Hooke instalaram-se a publicar o trabalho sobre a evolução das espécies, e Darwin concordou que ia chegar a hora. Em 1856, com os originais de 1844 diante de si e pilhas de anotações por todo lado, começou a escrever um livro sobre a sua teoria da descendência com modificações. Pela seleção natural, sabia que seria uma contribuição fundamental para a ciência e previa passar muitos anos escrevendo. Àquela altura, colegas de Darwin sabiam que ele estava envolvido com o tema das espécies e variações, mas só 4 pessoas conheciam os detalhes da teoria. Àquela altura, colegas de Darwin sabiam que ele estava envolvido com o tema das espécies e variações, mas só 4 pessoas conheciam os detalhes da teoria, que eram Hooke, o botânico americano Asa Gray, o irmão de Darwin, Haas, Lyell. Porém, Darwin não estava sozinho. Vestígios da criação deram a partida um debate público sobre a ideia da evolução, que começara a atrair defensores. Em 1852, por exemplo, o filósofo britânico Herbert Spencer, de 1820 a 1903, escreveu um ensaio intitulado A Theory of Population, uma teoria da população, no qual afirmava que as espécies haviam evoluído. Enquanto isso, do outro lado do mundo, outro naturalista trabalhava com o tema da formação das espécies, Alfred Russel Wallace, 1823-1913, cujo interesse pela evolução fora despertado pela leitura de vestígios da criação, durante uma expedição na floresta fluvial amazônica, 1842-1852. Wallace começara a examinar indícios da evolução de novas espécies. Em 1854, ele partiu em uma expedição de 8 anos pela Indonésia e Malásia, onde continuou a estudar a questão das espécies. No ano seguinte, publicou um artigo intitulado O The Law which regulates sobre a lei que regula a introdução de novas espécies, na qual argumentou que toda nova espécie surge nas vizinhanças de uma espécie pré-existente, aproximadamente aparentada. Wallace claramente estava lidando
com a questão da evolução das espécies, embora seu artigo não fizesse menção a nenhum método pelo qual a evolução pudesse ocorrer. Ainda assim, a população do artigo instigou Darwin a finalmente começar seu próprio livro sobre a evolução. Escreveu a Wallace cumprimentando pelo artigo e acrescentando que ele próprio vinha trabalhando com a questão das espécies havia anos e que estava escrevendo um livro sobre o assunto. Em junho de 1858, Darwin tinha escrito centenas de páginas do livro que pretendia intitular Natural Selection, Seleção Natural, mas comentou com Lyell que ainda faltava escrever partes enormes desse interminável livro das espécies. Naquele mês, Darwin recebeu um pacote remetido de Ternate, uma das ilhas Molucas, atual Indonésia, fora enviado por Wallace e continham os originais de um artigo. Wallace mandara-o para Darwin, cuja opinião respeitava, porque desejava que comentasse sobre sua nova ideia. Pediu a Darwin que também mostrasse aqueles originais a Lyell. Darwin leu o artigo e estarreceu-se. Wallace resumira elegantemente boa parte da teoria da seleção natural, na qual Darwin vinha trabalhando havia 20 anos. Darwin, com isso, viu-se em um dilema aflitivo. Era um homem justo e não queria roubar de Wallace, que confiara nele, crédito pela formulação da teoria da seleção natural. Ao mesmo tempo, porém, ele próprio chegara à teoria anos antes, como sabiam hoje seus amigos, e desejava compreensivamente o reconhecimento por seu trabalho. Censurou-se por esperar tanto tempo para anunciar sua teoria. Talvez agora seus longos anos de esforço de nada lhe serviria. Pediu a Lyell, que não só conhecia o trabalho de Darwin, mas também era um dos mais respeitados cientistas da época. Sua opinião sobre o que deveria fazer, acima de tudo, não queria que Wallace o considerasse fútil ou ávido por fama. Prefiro 1000 vezes queimar todo o meu livro a levar Wallace ou qualquer outro homem a pensar que agir com mesquinhez, declarou. Lyell e Hooke propuseram um plano, com o qual Darwin concordou. Providenciariam para que a teoria de Darwin-Wallace fosse apresentada no encontro de julho da Sociedade Linneana, uma sociedade londrina de história natural. A apresentação ficou a cargo do secretário da sociedade e constituiu em partes do texto sobre a seleção natural que Darwin escrevera em 1844, parte de uma carta que Darwin escrevera a Asa Gray sobre o assunto em 1857 e um ensaio que Wallace enviara da ilha Ternate. A teoria da seleção natural finalmente foi exposta ao mundo, e Darwin e Wallace foram oficialmente reconhecidos como seus coautores, embora a sequência de datas deixasse claro que Darwin a concebera primeiro.